Bom, nós estamos aqui hoje com a turma do segundo ano agropecuária e vamos estudar um tema, vamos dar uma pequena pausa no estudo da história do Brasil para estudar as monarquias nacionais. São dois temas que são necessários para dar continuidade ao entendimento da própria história do Brasil, que é entender as monarquias nacionais, o iluminismo e um terceiro, né? Eu falei dois, mas são três, que é a Revolução Francesa, né? São três grandes temáticas mundiais que vão influenciar o modo de vida em todo o globo até então conhecido. Então, hoje nós vamos trabalhar as monarquias nacionais ou o absolutismo. Qualquer questão, vocês podem se manifestar aí pelo microfone. Pode me interromper. Bom, a formação do absolutismo. Eu trago aqui dois importantes monarcas ingleses. A Rainha Vitória que vai representar o auge do absolutismo, e aquele que vai representar a quebra da monarquia com a religião católica, né, que vai fundar o protestantismo, que a gente conhece como o anglicanismo. Então, como é que eles chegaram a esse ponto? Como é que se formou as monarquias nacionais? Com as cruzadas, o renascimento comercial ocorre, a crise dos feudos e a ascensão da burguesia. Gente, eu quero muito que, quando vocês não entendam, vocês perguntem, tá? O que vai acontecer? Vocês estão lembrados, quando a gente estudou no ano passado a Idade Média, o poder dentro dos espaços, dos territórios, eles eram o que a gente chama de descentralizado. Significava que não existia a figura, por exemplo, que a gente tem atualmente, de um presidente que é o nosso comandante maior. Não. Cada feudo possuía suas próprias leis, seu próprio comandante, que era o senhor feudal, as suas próprias normas, moedas, formas de viver. E isso acontecia na Europa medieval inteira. Só que quando esses feudos deixam de ser autossuficientes e passa a existir uma vida urbana, não se tem mais controle. E esse controle diferenciado em cada feudo acabava por prejudicar o crescimento das cidades. E assim, os feudos começam a entrar em crise, e a ascensão da burguesia, que é uma nova classe social que vive do comércio, que ganha com o comércio e que não quer mais obedecer às normas do feudo. Lembrando que na Idade Média as classes sociais estavam divididas entre servos, senhor feudal e sua família, e o clero. Agora nós temos a burguesia. Então, o período da formação das monarquias nacionais e do seu auge é marcado por a concentração de poder nas mãos do rei. Esse rei é contra o universalismo e o particularismo. Já eu explico o que é o universalismo e o particularismo. Esse rei, ele precisa de impostos se os impostos
antes eram pagos a cada senhor feudal, agora esse rei quer que os impostos são pagos a ele. E esse rei também possui uma aliança política com a burguesia. Por quê? Porque a burguesia defende seus interesses em romper com a elite feudal. Quem é essa burguesia? Ela quer o desejo de ascensão social e política. A burguesia é aquela que controla o renascimento comercial, que significa dizer que durante a Idade Média, o comércio ele era praticamente inexistente e ele também não possuía moeda, né? O máximo que acontecia eram trocas de mercadorias e não compra e venda. Agora, com o renascimento o renascimento comercial pós as cruzadas, essa burguesia enriquece e ela quer ascensão social, ela quer ser tão importante quanto as pessoas nobres, né? As pessoas de nascimento nobre. E elas querem também espaço político. O fim dos entraves comerciais a burguesia quer, e esses entraves está relacionado principalmente ao pagamento de impostos a cada feudo e também à diversidade de moedas, né? Cada feudo ter uma forma de moeda diferente. Isso vai o quê? Vai atrapalhar o comerciante. Imagine que ele paga muito a cada feudo que ele passar, ele vai ter que pagar um imposto. Não é mais fácil ter um imposto único, né? O único e também uma moeda única. Isso vai levar, gente, no futuro, à constituição dos países, que até então não existiam. Os entraves, né, comerciais são os obstáculos feudais. A unificação de pesos, medidas e moedas, a livre circulação de pessoas e mercadorias, porque a época medieval era necessário que o senhor feudal permitisse a circulação tanto de pessoas quanto de mercadorias, e isso atrapalhava a vida da burguesia, que eram comerciantes. E a centralização de poder, né? Eles não queriam ter mais que negociar com cada feudo. Eles queriam ter um único poder para obedecer e a negociar, que no caso era o rei. E o que é o particularismo, que o rei era contrário? Particularismo significava o poder particular na mão de cada senhor feudal. Portanto, o poder dos feudos, pesos e medidas particulares a cada feudo, pedágio, né? O pagamento de pedágio. Eu vou passar ali por dentro da terra daquele senhor feudal, eu vou ter que pagar pedágio. Impostos e obrigações feudais em cada um dos feudos, a lei de cada feudo e também o particular, a crise, né, por conta do renascimento comercial. Esses feudos estavam em decadência por conta do renascimento comercial. E o que é o universalismo? O universalismo diz respeito à igreja. A igreja católica, exercia um poder universalizante, ou seja, sobre todos. O poder nas cidades e nos feudos, ela exercia o poder do controle social, moral e a educação. A igreja também exigia o pagamento de impostos. Ela também exigia a sagra do rei. O que é a sagra do rei? A sagra do rei é o reconhecimento da origem divina desse rei, né? A sagração do rei, processo de coroação desse rei por parte da Igreja Católica, né? No caso, o Papa é que reconhecia esse rei. E as críticas que a Igreja fazia à burguesia. Ela acusava a burguesia de cometer um pecado gravíssimo, que é o pecado
da usura, né? O preço justo e elas falavam, a igreja, o pecado da usura, gente, é o pecado de juros, cobrar juros sobre o dinheiro emprestado. Significa dizer, a igreja falava, que a burguesia, né, os comerciantes, eles cobravam o tempo, e o tempo era de Deus, portanto, isso era um pecado. Em que sentido? Eu pego emprestado um valor. Se eu demorar 5 dias para pagar, eu vou pagar o valor que eu peguei mais 5 dias. Quanto mais tempo eu demorar a pagar, maior será o valor que eu vou ter que devolver, né? Isso é juros. E a igreja julgava ser um pecado, porque você estava cobrando pelo tempo. Ela defendia que os comerciantes deveriam exercer o preço justo e não exercer o lucro excessivo. A formação das monarquias nacionais, como é que ela se deu? Primeiro, o rei se alia à burguesia, por quê? Porque eles têm interesses comuns. E aí, o que o rei precisa? Ele precisa apoio contra o universalismo e o particularismo. Por que o rei precisa disso? Ele precisa combater essa autoridade excessiva que a igreja tem sobre as pessoas. E também precisa limitar a diversidade do poder, das leis, das medidas, todas aquelas questões que eu já falei, que os senhores feudais tinham, né? Que aqui a gente chama de particularismo feudal. E ele queria também de impostos. Ele precisa de impostos para manter a sua corte. O que a burguesia precisa? Da unificação dos pesos, medidas e moedas. Quem é que vai fazer isso? O rei, porque ele vai ter o poder em suas mãos. E ela quer também a livre circulação de mercadorias e pessoas. Então, gente, é o casamento perfeito, rei e burguesia, porque eles querem a mesma coisa. A partir do século XI, ocorreram algumas mudanças importantes na Europa. Inovações tecnológicas que vão melhorar a produção e, assim, enriquecer mais as futuras nações. Por exemplo, a invenção da charrua e o uso de adubos para aumentar a produtividade na agricultura. E assim, né, o aumento da produção agrícola. Os alimentos excedentes passaram a ser vendidos nas cidades, os burgos. Por isso, gente, o nome burguesia vem de burgos. Eram as pessoas que moravam nos burgos, né, os comerciantes, por isso burguesia. O reaquecimento do comércio e a monetarização da economia, impulsionado pós as cruzadas, né, que vai significar o declínio da Idade Média e o início da Idade Moderna. Portanto, a Europa ela vai passar pelo momento de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna com a ascensão das monarquias nacionais. O enfraquecimento do poder político dos senhores feudais, com o crescimento das cidades, e o fortalecimento do poder dos reis. Lembrando que a figura dos reis já existiam e coexistiam em relação aos senhores feudais. Acontece que eles não tinham o poder e a centralização desse poder, como vai acontecer a partir de agora.
Gente, se alguém estiver escrevendo no chat, por favor, alguém lê, porque eu não consigo ler daqui, tá bom? O processo de formação das monarquias nacionais europeias está relacionado com as transformações decorrentes da crise do feudalismo. A crise do feudalismo vai levar à ascensão da burguesia, à decadência dos senhores feudais. E a crise do feudalismo se dá por quê? Pelo aumento da produtividade, a existência de excedentes e a comercialização desses excedentes no que a gente chama de burgos, que são as cidades. Setores da burguesia e da nobreza se unem para apoiar a centralização política nas mãos do rei. A necessidade do rei em garantir seus privilégios e interesses. Então, a gente fecha a formação das monarquias nacionais. Temos aí o quadro perfeito para o poder dos reis. O rei centraliza o poder utilizando o apoio político da nobreza e os recursos da burguesia. Detalhe, gente. No início, apenas rei e burguesia estão juntos, mas a nobreza tem o maior poder em suas mãos, que é o poder político e social. Então, o rei se alia também à nobreza, concedendo privilégios a essa nobreza e é financiada pela burguesia. E assim, a burguesia apoiou o rei para se favorecer com o comércio, tendo em vista a padronização da moeda, pesos, medidas, impostos e unificação das leis. Vejam, eu repeti em diversos momentos aqui essa informação. Fique claro qual é o interesse da burguesia nesse momento. Gente, é interessante pensar que a partir de agora existem significados diferentes. A burguesia acaba de nascer e ela tem um papel no início da Idade Moderna. Na Idade Contemporânea, a burguesia terá um outro papel que nós vamos estudar mais tarde. A nobreza também deu apoio ao rei em troca de proteção contra as revoltas populares e a manutenção de suas terras e privilégios. Saiu todo mundo feliz, menos, é claro, o campesinato, né? Então, a centralização do poder real com a unificação política e jurídica. Ela vai trazer o quê? A organização administrativa do Estado. Gente, atentai bem. Essa organização, ela será um modelo para todo mundo. E muito do que se organizou aqui nesse momento, ainda hoje é referência na organização administrativa dos estados. A consolidação do território nacional e de uma língua oficial. O rei francês passa a existir. A França passa a existir. A língua oficial passa a existir. Porque até então, cada região possuía sua própria língua. A elaboração de normas e leis dentro desse território nacional. Gente, atentai. Até então, não existe a ideia de nação francesa, inglesa, alemã, qualquer uma nação, portuguesa, espanhola, holandesa. É nesse momento que a nação vai nascer. O aparelhamento do Exército Nacional. O que significa aparelhamento do Exército Nacional? Até então, o que se existiam eram exércitos mercenários, né, que lutavam pelo pagamento, exércitos vinculados a um feudo. Agora,
vai existir um exército que deve obediência ao rei. Ele vai ter armas, ele vai ter uniforme e ele vai dever obediência a esse rei. A criação dos impostos e a unificação do sistema monetário, moeda única, métrico de pesos e medidas, que a burguesia tanto queria. Essas são as principais características desse momento das monarquias nacionais. O aparecimento das línguas. Durante o Império Romano, o uso do latim, principalmente o latim vulgar ou popular, foi somado às línguas dos chamados povos bárbaros, né? Vocês lembram que eu falei disso quando eu falei sobre Idade Média? Os povos bárbaros que invadiram o antigo Império Romano. Muitas das línguas faladas na Europa evoluíram a partir do latim e receberam a influências dos ditos povos invasores. Então, lembrado lá, povos invasores de que jeito, né? Todos aqueles, eu acredito que na aula de Idade Média eu falo vários povos que adentraram o Império Romano, né? Como uma resposta a vários anos de conquista que o Império Romano fez, né, sobre as terras, e aí vamos ter depois a retomada dessas terras. E aí é desse processo de invasão e de retomada que nasce as principais línguas que hoje nós conhecemos. Imagine que com a queda do Império Romano no século XV, o latim culto foi preservado apenas pela Igreja Católica. E, inclusive, o latim hoje é uma língua morta, né? Ou seja, não existe nenhuma população que fala essa língua como forma de se expressar no seu dia a dia. Apenas estudiosos que aprendem o latim, mas não é uma língua de uma nação. E há também, na Idade Média, o latim era usado pelos diplomatas, né, as chancelarias, e pelos cientistas. A partir de um processo longo, muito longo, e permeado por assimilações e resistências linguísticas, foram surgindo alguns idiomas, que hoje nós podemos destacar desse período, né, principalmente as mais faladas no mundo, o português, o espanhol, o inglês e o francês, que vão nascer da união desses dialetos dos povos bárbaros com o latim do Império Romano. E isso será possível, a formação dessas línguas, com a formação das monarquias nacionais. Portanto, gente, nós temos duas famílias linguísticas, né? São elas as românicas, as línguas românicas, que pertencem aos idiomas italiano, francês, espanhol, o português e o romeno, principalmente, e as línguas germânicas, que aí a gente inclui o inglês, o holandês, o flamengo, o alemão, o dinamarquês, o norueguês, o sueco e o islandês. Lembrem, eu estou falando que são as duas famílias linguísticas resultantes de um processo muito longo de convivência entre os povos e como uma reminiscência da época do Império Romano ao final da Idade Média. E aí eu estou falando de mais de 1000 anos, até eu chegar, por exemplo, ao português, que chegou ao Brasil em 1500. Tudo bem até aqui, turma? Sim. Bom,
essa parte que eu usei o PowerPoint para falar, né, fala as principais características da formação das monarquias nacionais e como atividade, né, nós vamos trabalhar uma atividade de pesquisa. Eu vou disponibilizar para vocês uma atividade de pesquisa que nós vamos pensar quais eram os limites do poder desse rei, quais os limites que esse rei exercia sobre a população, se é que tinha limite, já que o seu poder é chamado absoluto, tá ok? Então, assim, eu vou... Ai, eu odeio essa expressão tá ok. Tudo bom? Deixa eu trocar. Então, eu vou disponibilizar até o final do dia essa atividade. E aí vocês vão ter uma semana para fazer. E aí, na próxima aula, eu gostaria que vocês apresentassem, tá bom? Na aula ao vivo. Ok? E aí, quem não puder apresentar vai ter que me dar uma justificativa e me convencer que não participou, por que não participou. Tá certo? Eu vou agora parar a gravação aqui. Se ainda quiseres falar alguma coisa, estejam à vontade.